Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos pegar o livro de história, vamos abrir na página 42 e vamos corrigir, 42 não, desculpa, 40, e vamos corrigir aquela pequena atividade da última aula. Então, na letra A, diz assim: de acordo com esse mito mesopotâmico, por que a humanidade foi criada? Então, resposta: para substituir os deuses nos trabalhos. Então, de acordo com o mito, foi isso. Foi para substituir os deuses no trabalho. De que forma, letra B, de que forma o mito beneficiava reis e sacerdotes? Então, reforçando, a ideia do que eles produzissem, eles tinham a obrigação de doar parte disso para os reis e sacerdotes, ou seja, para os templos também, ok? Para o sustento desses deuses, Eles diziam que era para o sustento dos deuses, que na verdade era para o sustento do sacerdote e do rei, ok? Vamos continuar o conteúdo na página 42. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o Egito, e sobre algumas coisas e algumas curiosidades que existem no Egito. Então, vamos falar sobre as pirâmides, os túmulos dos faraós. Então, ali na imagem abaixo nós temos as pirâmides, que é conhecida como Pirâmide de Gizé. Essa foto foi tirada em 2012. Logo atrás ali, aquela cidade é chamada de Cidade do Cairo, Então, logo acima diz assim: os egípcios eram muito religiosos, Desde o mais humilde até o faraó, sem exceção. Eles acreditavam na existência de uma vida após a morte. Então, a partir disso, eles criavam, toda aquela história, toda aquela situação ali na construção dos seus túmulos. Onde eles construíam esses túmulos? Eles construíram as pirâmides para que no fundo delas, uma certa profundidade aí, eles construíssem também o túmulo deles, os grandes faraós, nesse caso. Para eles e para a família deles, Era construída para isso. Então, eles guardavam nos túmulos também materiais de muita riqueza, coisas luxuosas que eram de posse deles naquela época. Então, as pirâmides de Quepós e de Quefrem, miquerinos, edificadas por faraós. Esses eram povos de famílias de faraós, tá? Que tinham esses nomes e eles eram parentes entre si, essas pessoas. Os Quepós, Quefrem e miquerinos. Para o faraó mandar erguer uma pirâmide, era uma forma dele garantir, ele acreditava que ele estava garantindo, a eternidade dele, que seria a casa onde ele ia morar para sempre, na ideia deles, na crença deles. E era também o lugar, eles acreditavam que se guardasse a riqueza quando eles morressem junto nos túmulos, eles iam continuar desfrutando daquela riqueza, na crença deles, tá? Então, hoje, muitos turistas visitam, o Egito, para conhecer a terra dos faraós, que é conhecido como terra dos faraós. E também a capital do Cairo, Então, as pirâmides, gente, ela é classificada como uma das 7 maravilhas do mundo, tá? As pirâmides do Egito. Então, para construir Quepós é uma dessas pirâmides ali, tá? É a mais alta ali, a do meio. Utilizaram-se 2.300.000 blocos, que são aquelas pedras, tá? Cortadas com tal precisão, você pode ver que elas são bem simétricas, Ali, pode ver que ela mede assim, todos os lados iguais no formato da pirâmide, É bem geométrico se a gente for analisar ali. Matematicamente falando, ali a matemática foi usada assim, exatamente correta, calculada certinho ali. E naquela época eles não tinham os recursos que nós temos hoje para saber disso, Era inteligência mesmo humana, vamos dizer assim, sem recursos. Então, assim, eles colocaram esses blocos sem utilizar nenhuma argamassa, tá? Foi tudo encaixado, agora vocês pensem para encaixar. Não havendo nenhum espaço entre eles.
para nenhuma folha de papel. Então, ali tá tudo assimétrico, tudo certinho, tá? Então, estudos recentes afirmam que a construção da pirâmide de Quepos exigiu um trabalho de mais de 80 mil trabalhadores, certo, gente? E que durou cerca de 20 anos para se construir. 10 mil desses trabalhadores eram fixos e 70 mil temporários, utilizados com a mão de obra gratuita durante as cheias do Rio Nilo, porque daí eles iam ali ficar próximo do Rio Nilo, né? Então, a pirâmide, ela é um resultado de uma organização, tá? De um trabalho muito organizado de milhares de trabalhadores durante um longo tempo. São também os documentários mais visíveis do imenso poder dos faraós, né? Porque era uma imponência dos faraós a construção dessas pirâmides na sociedade egípcia. Na página 43, nós temos ali a representação dos egípcios na vida após a morte, naquele quadro de arte ali. Então, o que significa isso? Significa que eles acreditavam na vida após a morte, né? E ali, ó, de acordo com a representação artística ali, quer dizer que toda pessoa, quando morria, era julgada no tribunal de Osíris. Osíris era aquele deus que a gente estudou na aula passada, né? Que julgava a pessoa após a morte, né? Então, ali na cena pintada nessa arte, diz assim, que papiro é um dos livros dos egípcios que é chamado Livro dos Mortos. Então, retrata o julgamento do coração de um escriba, né? Do nome Anafur. No canto superior esquerdo, Anafur está ajoelhado, vocês podem observar, tá? Em sinal de veneração diante de 14 figuras. Essas figuras ali, tá, pessoal, são os juízes da morte. Abaixo ele é levado pela mão por Anubis, que é o deus dos mortos. O deus dos mortos se chamava Anubis, até a balança da justiça. Estão vendo ali, ó, a balança da justiça, logo à frente. O coração devia ser leve, que a pena para que a pessoa fosse absolvida. Então, a pessoa tinha que estar com o coração esvaziado, né, vazio, para que ele tivesse uma pena leve, né, dentro do seu julgamento. Osíris é aquele deus que está abaixo ali, que é chamado Deus da vida após a morte e juiz dos mortos, certo? Então, ali aquela representação representa o quê? O tribunal dos mortos, onde eles são julgados, ok? Esse era um momento, gente, muito temido pelos egípcios, né? A morte, porque eles acreditavam piamente nessa representação ali, tá? Nessa representação artística que eles acreditavam que realmente acontecia com eles. Virando a página, na página 44, nós temos um pouco mais de curiosidade sobre o Egito. Em caso de absolvição, então, quando havia absolvição, era como se fosse um julgamento real, né? Que às vezes tem absolvição. É absolvida, a pessoa se livra da pena, né? Vamos dizer assim. A alma podia reocupar o corpo, eles acreditavam, né? Que se a pessoa, depois que morresse, fosse absolvida no tribunal dos mortos, ele podia reocupar o corpo ao qual pertencera. Ou seja, eles acreditavam também na encarnação. Mas para isso diziam os egípcios que era necessário que o corpo estivesse em condições de recebê-la. Então, por isso, eles faziam a mumificação, tá? Vocês já ouviram falar da história das mumificação, que era uma prática dos egípcios, né? Após a morte, eles faziam as mumificação. Inclusive, tem uns museus, se eu não me engano, em Londres, que tem, né, restos mortais de pessoas que foram mumificadas, né, no Egito, né, grandes faraós que serve como um estudo, né, que
que tem até hoje. Então, realmente era uma prática que acontecia, é comprovado, tá? Então, por isso, eles usavam essa técnica de mumificação. A múmia era colocada num sarcófago, né? Um caixão de ferro daqueles que não acaba, né? E era conduzida até o túmulo. Lá costumava-se deixar vários, junto com esse sarcófago, onde tinha a múmia, que eles enrolavam naqueles tecido não, naquelas faixas, né, que a gente faz para curativo, pra essas coisas. Eles colocavam alguns pertences de muito valor, como joias, como objetos valiosos, né, armas, alimentos, porque eles acreditavam que para eles serem absolvidos, e quando eles fossem, tipo, voltar à vida novamente, tinham que estar em bom estado, por isso eles mumificavam. Então, a riqueza e a variedade de objetos dependiam das condições que cada um tinha. No túmulo do faraó Tutankhamun, por exemplo, havia um aposento repleto de objetos de luxo, muitos deles feitos de ouro, como cadeiras, aparelhos de mesa, objetos pessoais. Sua mobília era composta de mais de 5.000 objetos, certo? Então, assim, ó, a mumificação, ela conservava, tá? O corpo do ser humano. Então, ela não deixava, o corpo do ser humano não se decompunha igual quando é enterrado, né? No cemitério normal, conservava. Então, por isso eles usavam essa técnica, certo? Então, aqui diz, ó, bem claramente, mumificação, tratamento por meio do qual se evitava a decomposição do cadáver, transformando-o em múmia. Por isso, eles usavam essa técnica também, tá? Isso aqui é a tampa de um vaso canópico, onde guardava os órgãos retirados do morto no processo de mumificação, em forma de cabeça de faraó. Então, eles retiravam também os órgãos para não apodrecer, né? Porque se deixar os órgãos apodrecer, não vai conservar o corpo, né? E colocavam nessa cabeça de sarcófago aqui, ó. Nesse canópico aqui, tá? Que era também conhecido como sarcófago. Aí tem ali a máscara funerária de Tutankhamun, Museu Nacional do Egito, ó. Isso aqui tem lá no Egito, no museu. A descoberta da tumba do faraó foi em 1922. Então, essa data foi quando eles descobriram, tá? A tumba dele. E daí lá encontraram esses objetos de valores e essas grandes obras de arte. Isso é em ouro, tá, gente? Então, assim, falar sobre o Egito é algo muito interessante, porque tem muitas curiosidades, tem muitas coisas que é interessante a gente saber, até pelo conhecimento. Então, pessoal, eu vou pedir que vocês façam um resumo, façam uma leitura desse conteúdo que eu expliquei e façam um resumo do que vocês entenderam sobre a cultura e religião do Egito, tá? E aí, na próxima aula, nós vamos para as atividades. Mas é importante que vocês coloquem um ponto de vista dentro da compreensão do que vocês entenderam aqui sobre a história do Egito. Na aula passada, eu passei um videozinho, tá? Informando um pouco sobre a cultura e a religião. E nessa, eu vou mandar um outro falando sobre um pouco mais sobre as pirâmides e sobre essa questão da mumificação ali, para que vocês entendam melhor, ok? Até mais, qualquer dúvida, tá? Chame a professora. Certo? Pessoal, só um aviso importante antes disso. Sempre olhem o planejamento, tá? Sempre leiam o planejamento, porque lá vai estar explicando o que é para vocês. Mesmo que eu explico aqui no vídeo, mas às vezes eu não gravo o vídeo, mas lá no planejamento vai estar explicando o que é para fazer. Porque tem alguns alunos que eu não sei se eles não leem o planejamento, eu acredito que não, porque se lesse, não ia perguntar sempre a mesma coisa. Daí eles ficam perguntando, prof, o que é para fazer na aula tal? Então você vê que o aluno não leu o plano de aula. Se ele tivesse lido, porque não é todos, é apenas a minoria que pergunta. Então, eu queria pedir para vocês que não estão lendo o plano de aula, que lesse. Aí, se não entender o plano de aula, daí pergunta, professora, eu li lá, mas eu não entendi de fato o que é para fazer.
entendeu? Que pode acontecer também, certo? Mas eu queria pedir que vocês tivessem atenção e lessem o plano de aula da disciplina, ok?